E com o edifício criado, nós temos todas as funções do edifício nessa aba aqui. E nessa aula base, uma das primeiras coisas que nós iremos começar fazendo é modelar o nosso edifício. Como nós fazemos isso? Nós podemos ver aqui que o nosso edifício tem os pilares, os pavimentos, as fundações, tudo com as suas respectivas abas. Mas clicando aqui na primeira ramificação do edifício, nós podemos visualizar uma prévia do que há nessa pasta aqui. Clicando aqui de cara nas vigas baldrames, clicando 2 vezes aqui nas vigas baldrames, vai ser aberta uma nova subpasta e essa subpasta será exibida nessa janela aqui. Aqui nós podemos ver o modelo estrutural, outros desenhos e as pastas restantes. Clicando 2 vezes no modelo estrutural, uma nova interface do software será aberta. A interface do nosso modelador estrutural. Eu vou aumentar um pouco a visibilidade desses itens aqui, mas vocês podem manter o de vocês conforme o padrão. Aqui, novamente, nós temos as diversas abas, abas de pilares, vigas e assim por diante, e diversas opções que vocês podem explorar tranquilamente aqui, mas a princípio o que iremos fazer é ir na aba Modelo, selecionarmos a opção Referência Externa, é pegar uma referência externa para começarmos a modelar o nosso projeto. E inicialmente, claro, vocês vão estudar o projeto arquitetônico, observar qual é o pé direito do projeto arquitetônico, observar por alto a planta baixa desse projeto arquitetônico. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o projeto arquitetônico que nós utilizaremos como base para fazer essa aula, esse lançamento do nosso projeto estrutural. E observado o projeto arquitetônico e estudado esse projeto arquitetônico, nós temos que lançar ele dentro do nosso software para termos o croquis, as plantas baixas desse desenho como apoio para fazer o nosso lançamento, para modelar o nosso projeto estrutural. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos puxar um arquivo CAD, por exemplo, aqui para dentro? Clicando aqui em Referência Externa, abre-se uma nova janela que demonstra o que está sendo visível na nossa tela de modelador estrutural. Se nós quisermos adicionar uma planta como referência, nós iremos clicar em Inserir e exploraremos aqui o Explorer até achar o nosso arquivo de referência. Aqui, por exemplo, eu abri a área de trabalho, aula TQS, arquivo CAD e vou selecionar aqui a planta de piso, que demonstra o croquis onde estarão as alvenarias do meu primeiro pavimento. Clicando 2 vezes, você pode ver que ela já foi aberta aqui e ela já está visível no meu modelador estrutural, mas antes de mais nada, antes de analisar e clicar em qualquer lugar, nós vamos verificar se a escala está de acordo com o que nós estamos utilizando aqui no TQS. No TQS nós podemos variar as unidades de medidas, mas nós iremos dar preferência para trabalhar em centímetros, visto que nós estamos trabalhando com seções transversais de aço, um objeto um pouco menor e mais preciso. Então, clicando aqui em Medir Escala, que é a primeira coisa que vocês vão fazer assim que vocês inserirem o desenho aqui, clicando em Medir Escala, vocês podem pegar 2 pontos que vocês sabem a cota no projeto e definir essa cota em questão. Outra coisa, nós temos uma aba aqui. Essa aba aqui é a aba de mensagem. É ela que o TQS se comunica conosco, no caso, o usuário. Muitas vezes, quando nos for fornecido o projeto, o desenho, ele não vai estar centralizado ou a escala dele vai estar muito incorreta. Para centralizar corretamente o desenho arquitetônico, nós podemos utilizar o atalho Shift F8. Assim, se vocês chegarem nessa etapa e não conseguirem visualizar o desenho que vocês acabaram de tentar medir a escala, clique em Shift F8 e esse desenho será reenquadrado na janela do nosso modelador estrutural. Então, vamos observar aqui embaixo o que o TQS está comunicando. Ele pediu para marcar 2 pontos. Nós vamos marcar 2 pontos dos quais nós sabemos a cota. Vocês vão clicar com o botão esquerdo do mouse no primeiro ponto e ir para o segundo ponto. Para evitar erros e que essa linha fique ligeiramente curta, utilize um atalho Shift F10 para ligar a ortogonal. Assim ela fica travada ortogonalmente. Aqui, observando ali os itens em verde, nós já sabemos que essa cota aqui está definida como 7,1 centímetro, diferente dos 706 centímetros que ela deveria estar. Como vocês podem ver, o projeto arquitetônico ele geralmente vem fornecido em metros, mas nós queremos ele em centímetros. Então, clicando aqui no segundo ponto, vai ser solicitado a cota entre os 2 pontos marcados. E no caso, nós digitaremos 706.
e apertando Enter, nós novamente seremos direcionados à janela anterior. Como vocês podem ver, existe um bug no TQS que muitas vezes a cota não é redefinida corretamente. Esse valor aqui era para estar em 100. Como ele estava em metro e passou para centímetro, a escala deveria estar em 100. Se isso acontecer, sem problema. Apague o rascunho que vocês acabaram de lançar, clicando no rascunho e clicando em apagar. Insira novamente o arquivo CAD. Inserir, área de trabalho. Eu já abri a pasta aqui, clicando 2 vezes na planta piso, primeiro pavimento. Nosso arquivo já está aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer para evitar aquele bug vai ser medir escala, clicando em 2 extremidades que nós sabemos a medida a princípio e digitando 706, nós temos agora a escala correta do nosso desenho. Agora nós podemos clicar em fechar. Vamos reenquadrar esse desenho arquitetônico aqui na nossa tela, clicando Shift F8. E vamos medir esses 2 pontos aqui, essa cota, para ver se realmente está a 706 centímetros. E para medir esses 2 pontos aqui, para conferir se realmente está em 706 centímetros, nós iremos aqui em Exibir, Distância, clique em um ponto de referência e vamos clicar no outro ponto de referência. Nós já podemos ver aqui, de verde, que possui 706 centímetros. Essa distância que acabamos de marcar, mas clicando novamente, nós podemos ver aqui o que o TQS nos comunicou. Comunicou que a distância entre os 2 pontos é de 706 centímetros. Excelente! Lançado o rascunho das vigas baldrame, nós iremos lançar o rascunho relacionado ao pavimento base. Clicando 2 vezes no pavimento base, nosso novo modelador relacionado ao pavimento base será aberto. E aqui nós faremos o mesmo procedimento. Clicando na aba Modelo. Na aba Modelo, selecionamos a referência externa. Iremos procurar o arquivo no qual iremos inserir. Novamente, procure o arquivo de vocês aqui, onde é que vocês tenham guardado. E eu já estou achando o meu arquivo aqui. Aqui no caso, eu estou no pavimento base. O pavimento base é o pavimento acima das vigas baldrame, é a minha primeira laje. Então, qual o desenho que eu tenho que ter como referência na minha primeira laje? O desenho arquitetônico do meu segundo pavimento. Quais serão as alvenarias que serão lançadas em cima dessa minha laje? Então, pegando aqui o segundo pavimento e clicando 2 vezes, já abrimos o segundo pavimento. Nesses desenhos de referência externa, a primeira coisa que faremos é medir a escala desse desenho. Novamente, ele está totalmente fora da escala. A gente vê que ele está muito pequeno aqui. Clicando Shift F8, nós daremos o zoom no nosso desenho. Opa, aqui não tem nenhuma escala. Mas nós podemos tirar como referência a alvenaria, que nesse caso é 14 centímetros. Iremos clicar no ponto de referência inicial. Em seguida, clicaremos no ponto de referência final. Será nos solicitado a escala entre esses 2 pontos. Nós digitaremos 14 centímetros. Apertando Enter, nós seremos redirecionados a esta janela. Nós podemos confirmar aqui que a escala foi aumentada 100 vezes. A escala que estava de 1 para 1 agora está 100 vezes maior. Transformamos a escala que foi nos fornecida em metros para centímetros. E se vocês tiverem aquele problema, daquele bug, basta fazer o procedimento novamente. Clicou no rascunho, apague esse rascunho, inserir, procure pelo desenho arquitetônico de vocês e quando vocês acharem o desenho arquitetônico, insiram ele novamente, medir escala, selecione 2 pontos, olha o que o TQS nos comunicou, defina agora a distância entre os 2 pontos marcados. Ele informou que a distância entre esses 2 pontos é de 0,14 centímetros. Não os 14 centímetros que deveria ser. Clicando em 14 e teclando Enter, nós temos aqui o nosso desenho lançado. Clicando Shift F8 para ajustar o nosso desenho à tela, nós podemos novamente vir aqui e medir para ver se realmente o nosso desenho ficou com as alvenarias com 14 centímetros. Exibir, distância, clicando na distância entre esses 2 pontos. Quando você clica no segundo ponto, o TQS nos informou que a distância entre os 2 pontos que marcamos tem exatamente 14 centímetros. Ok, Shift F8. Agora, para o último pavimento, pavimento cobertura, vamos novamente inserir um croquis no pavimento cobertura. E digamos que não nos foi fornecido um pavimento cobertura. Nesse caso, para ter como base e espelhar a laje do pavimento de baixo para o pavimento de cima, só que sem as cargas de alvenaria que não iremos lançar, nós faremos o mesmo procedimento, só que lançando o segundo pavimento aqui no pavimento cobertura para termos alguma referência. Novamente, selecionamos pavimento cobertura, modelo, inserir referência externa, inserir, procuro pelo meu desenho arquitetônico, seleciono o arquivo arquitetônico, abrir, medir escala, Shift F8 para centralizar o meu desenho arquitetônico, clico em um ponto, clico em outro ponto,
Observa a mensagem do TQS para mim, defina agora a distância entre os dois pontos marcados. Eu vou definir 14 centímetros, cliquei em Enter e, novamente, o meu desenho foi lançado aqui no meu pavimento cobertura. Shift F8 para redefinir essa imagem aqui na minha tela. Vamos medir aqui de novo, só para confirmar, exibir, clicar em distância, clicar entre dois pontos e ver qual a distância entre esses dois pontos. Aqui, novamente, o TQS nos informou que essa distância tem 14 centímetros. Excelente, clicando Shift F8 novamente, nós podemos verificar por alto se esse desenho arquitetônico possui o primeiro pavimento e o segundo pavimento no mesmo ponto de referência, para evitarmos problemas futuros na hora do lançamento dos nossos elementos estruturais. Mas não se preocupe, se começar errado nas vigas de baldrame, assim que a gente subir para o pavimento base, nós podemos ver os pilares lançados no pavimento base. Se o desenho do pavimento base estiver em desacordo com o pavimento viga baldrame, nós podemos corrigir isso posteriormente. Mas basicamente nós podemos colocar o desenho aqui no canto e observar se os pavimentos eles estão no mesmo local. Nós podemos ver que o primeiro pavimento que foi lançado nas vigas de baldrame está exatamente no mesmo local do pavimento base e do pavimento cobertura. E excelente, nós temos uma referência, um local de onde partiremos para começar a modelar os nossos pilares, nossas vigas, nossas lajes, nossas cargas de escadas, nossas cargas de alvenaria e assim por diante. E feito isso, aqui na nossa aba, onde está o nosso edifício, nós podemos ver cada pavimento e as suas respectivas referências externas. Agora podemos clicar em fechar. Nós receberemos uma mensagem. Se desejamos salvar o que foi modificado no modelador estrutural, nós podemos confirmar que clicando 2 vezes no modelador estrutural, ele estará salvo aqui.